Eu vou ler porque nós temos que ler alguns versículos. Romanos capítulo 1, só 26 e 27 eu vou ler. Diz assim, capítulo 1 de Romanos, versículo 26 e 27. Por isso, Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homens, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, Paulo estava na cidade de Corinto. A cidade de Corinto tem um templo muito famoso chamado Templo do Deus Apolo. Quem já viu uma escultura grega do Deus Apolo, vai ver Deus Apolo todo musculoso, ou nu, ou só de tanguinha. Porque o Deus Apolo, ele era um Deus da força, não é? E sempre ele era cultuado com homossexualismo. Nos templos de Deus Apolo, como tinha lá em Corinto, tinha homens que eram prostitutos culturais. Eles serviam ao templo só para se relacionar com outros homens. E isso era status na época. E eles não só praticavam essas relações homossexuais do templo ao Deus Apolo, como eles, depois dos rituais já de culto ao Deus Apolo, eles desciam do templo e iam para a cidade de Corinto para se relacionar com os viajantes que chegavam lá na cidade de Corinto. Então a cidade era entregue ao homossexualismo. Por isso que Paulo já começa aqui a escrever Romanos e falando disso, né? A gente imagina Paulo vendo aquilo na cidade e escrevendo. Esses homens com homens, mulheres com mulheres, escrevendo e vendo aquela imoralidade. Mas vamos lá. Se nós lermos do versículo 18 ao 32 do capítulo 1 de Romanos, nós vamos ver que Paulo está falando aqui que o Senhor, ao ser rejeitado pelos homens, ele entregou esses mesmos homens ao desejo dos seus corações, como está aqui no versículo 24. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Então o castigo de Deus aqui para aquele povo idólatra foi o quê? Soltar o freio. Às vezes a gente pensa que o juízo de Deus é só trazer castigo, não é? Mas às vezes o juízo de Deus é deixar que você se entregue ao pecado. É dizer, se entregue ao pecado, se condene a si mesmo. Foi esse o juízo de Deus aqui para esse povo. Né? Soltou o freio. Deus, é como se Deus segurasse a maldade do povo e Deus dissesse, não, agora se lance livremente desse pecado. Né? Você peque bem muito para se autocondenar. Então é isso que Deus fez com esses idólatras aqui citados no texto do capítulo 1 de Romanos. E prosseguindo, no versículo 26 e 27, ele explica o que é desonrar o corpo entre si. Porque no 24 ele diz, olha, os entregou para desonrarem seus corpos. Que desonra é essa? Aí no 26 e 27, como nós lemos, ele diz, as mulheres deixaram suas relações naturais, os homens da mesma maneira, né, se arderam em seu desejo, homem com homem, mulher com mulher. Então ele explica o que é essa desonra do corpo. Né? Então, Deus os entregou a seus próprios desejos, e depois ele dá seu juízo no versículo 28. Ele diz assim, assim, por haverem rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, ele está citando aqui Levítico, não é? Não somente os fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então ele dá a condenação, são dignos de morte, não só os que fazem, os que apoiam, não é? Os que aprovam essas práticas. Então olha como o juízo de Deus é forte. Não só o que pratica o mal, mas também o que apoia o mal, vê o mal com bons olhos. Então nós vemos aqui que Deus condena a homossexualidade em geral. Não só homem com homem, também mulher com mulher. Lesbianismo, tá certo? Outra coisa, Deus condena não só os que praticam,
mas também os que aprovam, os que apoiam. Outra coisa interessante do texto, no versículo 24, diz que Deus entregou uma mentalidade a uma impureza sexual e a um desejo ardente dos corações, não é? Então, mostra que Deus também condena o próprio desejo. Porque tem muitas pessoas que vão dizer assim, não, eu sinto desejo homossexual, mas eu estou na igreja e não pratico o homossexualismo, mas tenho desejo homossexual. Deus condena esse desejo também. Você tem que orar para que Deus mude esse desejo. Esse desejo também é condenável. Tá certo? Esse pensamento, essa mentalidade. Uma coisa que eu vou falar no final é como nós devemos tratar. Nós vimos o homossexualismo, nunca ele está isolado de outros pecados. Então, quando você se converte, você não vai deixar num passe de mágica de ser homossexual. Não. Você vai ter que lutar, talvez a sua vida inteira, contra esse desejo. Né? Mas nós não podemos nos conformar, achar que é normal sentir. Não. Você deve lutar contra esse pecado. Assim como quando você se converte, se você é um mentiroso, você vai passar a sua vida todinha lutando contra esse pecado. Então, nós vemos aqui em Romanos que Deus vai condenar não só a prática, mas também até o desejo e os que aprovam isso aí. Então, veja como o juízo é forte. Eu quero agora ler 2 textos. Queria que um irmão lesse para a gente aí, 1 Timóteo, antes de Hebreus, capítulo 1, do 8 ao 11. E outro irmão vai ler 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Pode ler. Harif lê 1 Timóteo. Primeiro Coríntios 6, de 9 ao 11. Amém. Então, tanto em 1 Timóteo como em 1 Coríntios, nós vamos tirar aí uma lista de pecados. É isso que eu estava falando. A homossexualidade nunca está isolada dos outros pecados. Ela é um pecado como outros. Então, em 1 Timóteo, na verdade, Paulo cita pecados fazendo uma semelhança com os 10 mandamentos. Não é? Por isso que ele cita o homossexualismo. Em 1 Coríntios, sim, em 1 Timóteo, ele também, algumas versões trazem como sodomitas. 1 Coríntios, Paulo também dá uma lista de pecados, só que o que eu quero frisar de 1 Timóteo e de 1 Coríntios é o termo grego usado, porque esse termo que os caras batem em cima a favor do homossexualismo. Nós temos 2 termos gregos. Em 1 Timóteo, o termo grego usado é arsenokoitai, que é sodomita, homossexual. Decora esse nome, arsenokoitai, é grego. Em 1 Coríntios, além do termo arsenokoitai, Paulo usa outro termo. Eu não sei na versão de vocês, mas na minha versão, de 1 Coríntios 6, ele diz assim: nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram. Ele usa 2 termos para o homossexualismo: arsenokoitai e malakos. Tá certo? Malakos, que é o plural de malakoi. Então, são 2 termos gregos que eu queria defini-los bem direitinho. Aqui em 1 Coríntios, ele vai usar os 2, então eu vou usar o texto de 1 Coríntios. Que ele diz, nem os que se submetem, malakos, nem os que as procuram, arsenokoitai. A palavra arsenokoitai
ela é uma palavra que ela só começou a se achar nos escritos a partir de Paulo. Muitos dizem que foi até o apóstolo Paulo que criou esse termo, tá certo? Porque ele é a junção de duas palavras. Arsenokoitai é a junção de arsen, homem, e koité, cama. Homem, cama. Significa homens que levam outros homens para a cama ou que se deitam com outros homens, tá certo? Então nós podemos interpretar de uma forma literal aqueles que levam machos para a cama, tá certo? As melhores traduções referem-se a homens engajados no comportamento sexual, né? Que não têm vergonha do homossexualismo, que são homossexuais de fato, que não escondem isso. Então homens que praticam a homossexualidade em si. Já o termo malakoi, ele significa ser maleável ao toque, ser passivo numa relação, ser macio, ser mole, não é? Então, nós entendemos que esse termo significa o parceiro sexual passivo numa relação homossexual, né? Numa relação nós temos o ativo e o passivo. Então, malakoi seria o passivo, né? Dessa relação. Então, não só os ativos, aqui 1 Coríntios, não só os que se submetem à prática, mas também os que procuram, né? Não só os ativos, mas também os passivos. Seria essa a tradução. O interessante é que os exegetas pró-homossexualismo, eles vão dizer que malakoi era um termo também relacionado a práticas homossexuais idólatras, pagãs, porque muitos textos usam malakoi ou malakós com relação a isso. Mas aí nós podemos pegar a mesma exegese que nós fizemos lá de Levítico, pegar o contexto. Então nós vamos ter que entender que Paulo está abrindo aqui brechas para outras imoralidades sexuais. Tá certo? Porque se eu for ter que aceitar uma prática homossexual condenável no Antigo Testamento, ter que aceitar ela agora, eu vou ter que aceitar as demais. Vou ter que aceitar incesto, vou ter que aceitar adultério e etc e tal. Então, esses textos vão se referir literalmente a parceiros ativos e passivos numa relação homossexual, independente do campo semântico. Mesmo que essa palavra possa indicar outra coisa em outro texto, nós temos que analisar aqui o contexto. Eu posso muito bem chegar e dizer, que onda é essa, Israel? Né? Eu falei onda, mas essa palavra onda pode ser uma onda do mar, pode ser uma onda, uma coisa que ele fez, né, que é engraçado, que onda é essa? Ou pode ser até uma pipoca, né? Que onda é essa, né? Então, o campo semântico ele pode dar uma aplicação diferente para uma própria palavra, ela pode significar várias coisas, mas aqui, de acordo com o contexto, como ele está tratando de imoralidade sexual, como é 1 Coríntios, ele está falando de imoralidade sexual, nós entendemos que isso aqui se refere ao homossexualismo. Para terminar, eu queria falar mais 3 coisas que o homossexualismo bate em cima. Eu queria falar sobre o casamento, dar a nossa conclusão bíblica e depois falar sobre a evangelização de pessoas homossexuais, porque muitas vezes a igreja não está preparada para isso. Nós já entendemos o que os textos se referem, mas vamos falar agora de 3 coisas: o casamento, concluir a ideia sobre a homossexualidade e falar sobre a evangelização. Sobre o casamento, a igreja cristã de fato ela é contra, mesmo que igrejas aí tenham se levantado a favor, né? Nós vimos aí os Estados Unidos, que é o exemplo de democracia para o mundo, alguns estados aceitando o casamento homossexual, a união homoafetiva. Mas nós temos que ter cuidado nesse discurso, nesse debate contra o casamento homoafetivo. Primeiro, quando a igreja se posiciona contra o casamento, a igreja não está querendo controlar o que você faz dentro do seu quarto, dentro do seu banheiro, ou quem você deve amar ou não. O discurso da igreja sempre é em relação ao que o Estado reconhece como casamento e o que ele não reconhece como casamento. Tá certo? E o que a igreja usa nesse discurso? Primeiro, o casamento é uma instituição pré-política. Antes do Estado existir, existia casamento. Antes da sociedade existir, existia casamento. Então, uma coisa que surgiu após o casamento não pode dizer o que o casamento é. Não pode mudar essa ideia do que o casamento seja.
porque ela é uma instituição pré-casamento. Isso em direito é estudado. Né? Uma instituição que surgiu depois de outra não pode dizer o que essa instituição pré deve ser. Não pode interferir nela. Tá, ok? Casamento é instituição que está cronologicamente entrelaçada com a origem do homem. Tá certo? Então, por ser uma instituição pré-casamento, o Estado não diz o que o casamento é, apenas o reconhece. O Estado reconhece o casamento. Outra coisa, o governo, na verdade, ele não se interessa pelo casamento em si, mas pelo que o casamento produz, que é sociedade. Então, o casamento é reconhecido pelo Estado porque é o casamento uma instituição importante para a sociedade, tanto para que ela persista na procriação, como também para que ela ajude ao ensino dessa nova sociedade. Né? A família, ela ensina o filho a ser um bom cidadão. Então, o Estado reconhece a família, o casamento, como instituição que é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Uma criança precisa de pai, uma criança precisa de mãe. E outra coisa que a igreja também diz é que o direito de casar é fundamental e deve ser legal para todos. Todo mundo deve ter o direito de casar. Agora é o seguinte, eu tenho o direito de me alistar no exército, não tenho? Eu sou pacifista, eu sou do paz e amor. Mas eu não tenho o direito de chegar no exército, me alistar e dizer ao exército, olha exército, você não deve agir assim. Você deve criar um grupo, uma elite, só para combater de forma pacífica aí a guerra. Eu não posso fazer isso. Eu tenho o direito de me alistar, mas eu não posso mudar o exército. Da mesma maneira, da mesma forma, você tem o direito de casar. Agora você não tem o direito de dizer esse casamento como ele deve ser ou mudar esse casamento. Então é isso que a igreja diz, todo mundo tem o direito de casar. Agora nós não temos o direito de mudar o casamento por uma questão pessoal. Então se nós, concluindo, se nós aceitamos o casamento homossexual, toleramos a homossexualidade, que é uma atividade sexual imoral, que vai contra a Bíblia, então nós abrimos uma caixa de Pandora. As igrejas aí que aceitaram o casamento homossexual, daqui a uns 5 anos eles vão ter vários problemas, porque os homossexuais no Brasil estão lutando para o direito do casamento. Não sei nem se já foi aprovado isso aí. Mas aí entra um problema. Já tem pedófilos no Brasil querendo ter o direito de que a pedofilia seja aceita também. Porque se eu amo uma criança, ela também me ama. Se o amor é o que vai definir o que é legal ou não, se é o sentimento, então a pedofilia tem que ser legalizado, tem que ser legitimizado como união. Zoofilia também. Na Rússia, o cara lá instituiu crime, zoofilia. Aí o cidadão entrou na justiça contra o governo porque ele disse, a cachorra é minha, eu faço o que quiser com ela. Né? Então você imagina aí o grau de pecado que a sociedade chegou. Então, zoofilia, pedofilia, incesto vai ter que ser aceito, poligamia vai ter que ser aceito, porque se é o sentimento, se é o amor que vai validar essa união, então qualquer união agora vai ter que ser aceita. Então, olha os problemas que o casamento homossexual, que a aceitação do homossexualismo pode causar. Outro problema, a ética sexual. Se uma coisa que não é vista com bons olhos pela ética sexual vai ser aceita, aí o sexo fora do casamento vai ter que ser aceito, a infidelidade conjugal vai ter que ser aceita e outros problemas. Outro problema também sobre a homossexualidade, a aceitação, a tolerância da igreja, é que se a igreja, a partir do momento que ela que ela tolerar essa prática pecaminosa, ela vai declarar, não de forma explícita, mas implícita, de que ela abandonou a Bíblia como autoridade suprema. Porque ela vai usar outros princípios para interpretá-la. Ela vai usar ciências sociais, vai usar outras ciências. Isso nós chamamos de liberalismo teológico. É usar outros princípios para mudar o pensamento bíblico, dizer que a Bíblia é insuficiente. Você precisa de outro conhecimento da ciência para poder interpretá-la. Então você tira ela como autoridade suprema. E para concluir agora, falando da evangelização, mas Luciano, eu tenho um parente que é homossexual, eu tenho um irmão aqui da igreja que eu sei que luta contra o homossexualismo, eu tenho um amigo que é homossexual, um professor, um colega, um amigo. Nós temos o problema hoje da evangelização com homossexuais, é que hoje em dia,
se infiltrou em nossa cultura uma ideia de que quem é contra o homossexualismo é homofóbico, é preconceituoso, é retrógrado, não é uma pessoa de mente aberta, etc. e tal. Né? É tudo no mundo, é tudo de ruim, é o Satanás, é o demônio, mas não é gente. Tá ok? Então, infelizmente, nós temos esse problema. Agora, esse problema, infelizmente, às vezes é algo que nós escolhemos. Porque nós vemos aí pastores, políticos, que combatem o homossexualismo com um discurso, às vezes, de ódio. Esse é o problema. Nós devemos combater o homossexualismo tendo ideia de que ele é um pecado assim como todos os outros. Assim como a igreja combate a corrupção, combate a mentira, combate a prostituição, o adultério, ela combate o homossexualismo. E da mesma forma como nós chegamos para o corrupto e dizemos, Deus condena a corrupção, mas ele morreu pelos seus pecados, nós devemos também pregar para o homossexual o amor de Deus. Porque isso não é mentira. Ele morreu pelos homossexuais. Jesus Cristo morreu pelos homossexuais. E, embora o pecado seja condenado, esse pecado não é imperdoável. Há perdão para esse pecado. Né? Então, a pessoa pode ser perdoada desse pecado. Nós devemos pregar o amor. E não só o amor, mas também a superação do pecado. Nós lemos 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 11, olha o que é que Paulo fala. Alguns de vós éreis assim. Vocês eram assim, ele está dizendo para a igreja, vocês eram homossexuais, vocês eram ladrões, vocês eram avarentos. Mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, tem como o pecado ser abandonado. Tem como Jesus lhe santificar, mudar o seu ser. Então, quando nós tivermos oportunidade de comentar a palavra de Deus com o homossexual, isso deve estar em mente. O amor de Deus e o abandono do pecado. São duas coisas legítimas na Bíblia. Você é perdoado dos seus pecados e esse pecado pode ser abandonado. Né? Tem várias instituições, vários ministérios, várias ONGs cristãs que ajudam novos convertidos homossexuais a abandonar o pecado. Né? Procura o pastor, se confessa, né? Confessa o seu pecado, que seu pastor vai lhe orientar da melhor maneira e vai até lhe indicar alguns desses ministérios. Na internet tem vários. Eu li um livro do Kevin DeYoung, que ele cita várias ONGs, vários sites que você pode entrar lá. Eles têm vários ministérios, orientações, materiais, livros, revistas, você pode ler e pode fazer uso disso.